Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 7ª temporada direto aqui do TDC Summit São Paulo. E você que já acompanha o nosso podcast sabe que nós sempre trazemos aqui assuntos e pessoas que vão enriquecer, vão trazer mais elementos para você enriquecer seu conhecimento, melhorar na sua carreira. E hoje a gente vai falar muito sobre IA, que é o nosso tema do evento aqui do TDC Summit, mas com foco em agentes conversacionais. E eu estou aqui com o Bruno, que é Head de Estratégia de IA da Mutante. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. E também estou com o WP, que é Diretor de Engenharia Cloud em América Latina da Oracle. Seja muito bem-vindo, WP. Muito obrigado. Bacana. Para a gente começar o nosso papo, já é meio tradicional aqui no Tem Tempo para Pergunta, que a gente faça um pouco de retrospecto, porque eu olhando para vocês assim, eu vejo que vocês são mais ou menos da minha faixa etária e a gente já não cozinha mais na primeira fervura, né? A gente já está nesse mercado há muito tempo. E quando a gente começou nesse mercado, não era muito comum assim, sei lá, eu sou jovem, eu quero trabalhar com tecnologia, eu quero... A pessoa queria ser médico, queria ser advogado. Como que foi para vocês, começando pelo Bruno, como foi para vocês, assim, a tecnologia caiu de paraquedas na sua vida ou é algo inspiracional? Veio desde quando você era jovem e foi chegando? Eu tenho muita influência dos meus pais, eles são engenheiros, né? Ah, então já estava em casa. Estava em casa, então essa curiosidade, né? Eu desmontava todos os brinquedos lá de casa, aquela história. Então eu gostava muito de saber como as coisas funcionavam. E acho que isso me deu ali a minha direção e naturalmente eu segui pelo lado da engenharia. Até que, fazendo um fast forward grande aqui, acelerando a história, eu tive a oportunidade de montar uma empresa, de ser cofundador de uma empresa que propunha uma tecnologia para integrar canais de relacionamento. Entendi. Então a ideia era que todo ponto de contato em que uma empresa tem com o seu consumidor tivesse uma espécie de um sensor e eu pudesse ir absorvendo ali os eventos, né, as interações que esses consumidores fazem através desses canais da web, de um ATM, de um aplicativo móvel, por e-mail e tal. E a gente construiu um motor de regras, né, que usava uma espécie de inteligência artificial que estava disponível na época para poder orquestrar essas interações com os consumidores. E essa época era quando? Isso era em 2000 até 2016. 2016, que não era hype esse negócio de inteligência artificial, que você falou, já era inteligência artificial, mas nem era. Não era. Eu estava ali muito próximo da academia e tinha ali umas abordagens já usando rede neural, mas usando técnicas de GA, né, de algoritmos genéticos, especialmente o que a gente usou ali foi uma técnica que não é tão falada hoje, que se chama Fuzzy Logic. Então o motor de regras dessa solução tinha essa orquestração era gerida por uma IA que combinava um pouco dessas abordagens. Então e você sempre foi assim early adopter? Nossa, eu vi isso aqui, eu quero mexer nesse negócio, eu quero descobrir como é que é. Muito. Early adopter, até demais. Talvez um dos maiores aprendizados da minha carreira seja eu de fato ficar apaixonado pelo problema e não pela solução. Sim. Eu tinha muito essa pegada de falar, cara, isso aqui é fascinante, né? E como eu faço para usar isso aqui, como é que eu gero valor com isso aqui? Que é uma abordagem interessante de inovação. Mas a ideia de você conseguir identificar um problema, uma dor, né, e aí explorar e usar a criatividade e trazer aquilo que é a tendência de tecnologia para resolver é o que de fato traz mais sucesso. Incrível. E você, WP, como é que foi essa trajetória? Bom, assim, quando você fala que a gente não está na primeira fervura, né, eu sempre pergunto ou falo, né, bom, é o seguinte, eu sou jovem há mais tempo. Claro. Só isso, tá? Eu comecei muito cedo, né, com 14 anos, né? E comecei, você não vai acreditar, programando em mainframes. Então eu sou former, né? Ou aposentado programador COBOL, CSP. O pessoal não sabe o que é isso, né? Mas não, sabe, não. É porque eu já trouxe gente aqui, muita gente que explicou um pouquinho de COBOL pra galera. Então assim, quem acompanha o Tem Tempo pra Pergunta há mais tempo já até sabe do que se trata. Então, maravilhoso. Não tô sozinho. Isso é ótimo. Não, tem. Inclusive, até COBOL hoje em dia
tá voltando em alta porque não tem mais gente para cuidar, né? Então não, as moscas brancas tem que estão trazer, acabando. Vamos ter que formar gente aí. Exatamente. Mas começou no COBOL. Mas no COBOL, claro que eu fui para microinformática. É natural que uma pessoa jovem daquela época, jovem há mais tempo hoje, tá? Claro, mas naquela época era jovem há dúvida. menos tempo, né? Você tinha que ir para um lugar um pouco mais dinâmico, porque os velhinhos não queriam. Naquela época já tinha velhinho, tá? Não queriam e você é forçado a isso. Então eu acabei indo para administrar de redes, rede novel, né? Ter as tentativas Quando de rede... porque assim, o mainframe era uma arquitetura corporativa, muito alto, né? Alto nível. E aí, quando veio para microcomputador, aí a lojinha da esquina começou a ter seu microcomputador. E todo mundo começou a evoluir nisso, né? E que gerou-se um mercado, né? Sim. E o mercado de tecnologia desta época. Então, eu tô na época da Expo TI, Expo Center, tudo que tinha na época de eventos de TI em São Paulo, né? Ou no Rio, eu estava presente sempre. Aquele nerd de hoje eu era o nerd daquele tempo, tá? Sempre em cima disso, tá? Sim. Só que eu tinha uma coisa que talvez os outros não tinham, que é um skill de comunicação um pouco bom. Eu vou dizer um pouco bom porque eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho de comunicação, tá? Então eu consigo falar, eu consigo traduzir um pouco essa complexidade que é a nossa área para um efeito social, ou seja, o que um social geral, tá? Social que vai ganhar dinheiro, social que vai ter uma ação social mesmo, ou seja, eu vou melhorar a vida de alguém, vou melhorar a vida de uma instituição através da tecnologia. Então, minha função foi sempre essa, acho que eu me destaquei por isso e não pelo conhecimento, como o colega Bruno falou aqui, né, de engenharia, né? Nunca fui engenheiro, eu sou formado em administração de empresas. Olha só, meu colega, eu sou formado em administração também. Você também não sabia o que ia fazer da vida? Não. Muito menos eu. Vamos escolher a administração que a gente vai abraçar tudo. Né? Exatamente. E depois vai se especializando, né? Mas tem conceitos de administração que são muito interessantes e que a usam base muito é em engenharia. fantástica, a base é fantástica. Eu fiz um mestrado em administração e estratégia de empresas e, cara, foi legal. E começa aquilo, né, Bruno? Você começa a ler muito, porque o conhecimento de administração é um pouco raso quando diz a respeito à especialização. Não tem uma especialização, né? Sim. Mas você muito tem que aberto. Você tem que ler muito. E uma hora alguma coisa cola em você. Fala, puta, eu tô apaixonado por isso. Eu quero isso. E eu descobri que eu sou um cara de tecnologia, mas não de fazer o core da tecnologia. Eu sou de representar quem fez o core. Entendi. Por isso, né, escolhi ser um carreirista, e o carreirista não é pejorativo, tá, gente? Carreirista é aquela pessoa que trabalha para uma empresa, eu estou na Oracle há 20 anos, praticamente é difícil me ver em outra instituição, embora estou aberto sempre, tá? Claro. Não tem problema nenhum com isso, mas a Oracle me completa muito, eu amo essa empresa, amo a forma de trabalho lá dentro. Sim, deve ter tido uma jornada para chegar numa diretoria, né? Não numa empresa desse tamanho, desse porte, né? Eu diria que mais errei do que acertei. As raras vezes que eu acertei bonito, mas bacana. Errei demais. Imagino. Mas é interessante o que você falou, né? Uma das minhas principais skills é a comunicação, Exato. né? E a gente está vivendo hoje uma revolução bem nessa área, porque eu trabalho basicamente com comunicação, né? E hoje eu me formei em administração, hoje eu trabalho com design focado em comunicação. Inclusive aqui no TDC eu sou um dos responsáveis pela comunicação de todo o evento. Legal. E essa fronteira entre o que é comunicação como skill humana e comunicação enquanto uma tecnologia, uma ferramenta, está começando a ser nublada por essa coisa dos agentes conversacionais, que são exatamente o foco da Mutante, né, Bruno? Sim, a Mutante ela tem no core, né, do seu modelo de negócio a prática e os conceitos de gestão de experiência do consumidor. Sim. Então, o que a gente faz essencialmente é chegar para um cliente e combinar uma determinada jornada que o consumidor dessa empresa tem com ela, seja uma jornada de aquisição, de vendas, ou de relacionamento, customer service, ou de negociação de dívidas. E a gente combina um indicador de performance dessa jornada e atua ali para encontrar oportunidades de entregar experiências para os consumidores dessa empresa que vão influenciar no comportamento desses consumidores no sentido de fazê-los gerar valor para o negócio da empresa. Sim. Seja comprando o produto deles, seja buscando um atendimento de forma mais eficiente, seja pagando o que está devendo. E com essa prática, aplicar agentes conversacionais, né, colocar um autômato que tem ali a capacidade de entregar a experiência que estrategicamente a gente desenhou para fazer essa influência, gerar valor, é a nossa principal ferramenta. Entendi. Mas isso provavelmente, e aí se a gente for olhar no passado, né, como você falou, eu tô nessa jornada faz tempos aí, inclusive dentro da Oracle, isso depende da nossa capacidade hoje de oferecer a infraestrutura para isso, né? Porque ninguém quer ter um atendente
mal treinado na frente, na sua linha de frente, né, para fazer um impacto. Só que ele ainda era o mais fácil e mais barato de eu fazer, um ser humano treinado. Hoje, através de uma capacidade que a gente atingiu com a cloud, a gente conseguiu chegar na capacidade de oferecer isso para a empresa, né? Porque depende muito disso. Não adianta também só o Bruno pensar a solução e ele não conseguir executar, né, WP? Exato, Júlio. Eu vou te dizer uma coisa. É tão incrível o nível de especialização, o nível de qualidade que estamos chegando, que em alguns momentos eu sei o que está acontecendo, porque eu faço aquilo acontecer, né? Mas eu fico na dúvida, estou me enganando. É uma pessoa. Porque tem alguém lá, tá? Tem senso de humor. Ele mede o seu humor para poder dar uma resposta no mesmo tom. Ele mede o seu mau humor para talvez, e aí talvez porque depende da programação, dar uma resposta no mesmo tom ou sair desse tom e tentar fazer uma conversa positiva para te tirar daquele mood e colocar você positivo. Ou seja, ele, além de tudo, ele pode ser um psicólogo. E eu tenho até me surpreendido, o Bruno deve saber, a gente tem visto artigos, né, onde pessoas estão usando a IA como psicólogo. Eu estou conversando com a máquina e dizendo os meus problemas e ela tentando me ajudar de alguma forma, porque ela tem uma base de conhecimento bárbara. Né? A internet toda hoje é uma base de conhecimento para quem quiser fazer a mineração que desejar. Né? Então, está dando muito certo isso. Duas coisas que acontecem, eu não tenho vergonha de falar com a máquina, então os meus mais íntimos segredos talvez eu vá me abrir, né? E a máquina vai ter sim acesso a todos os psicólogos que já escreveram alguma coisa, a tratados e protocolos de como lidar com aquela situação para me oferecer um alento, né? Para me oferecer um tratamento. Então, além de tecnologia, além de falar de atendimento, de vender mais, de garantir satisfação, também estamos falando de alguma coisa que está mudando o psique humano. Sim, é revolucionário, eu acho, até você conseguir, e de certa forma eu acho que o boom das LLMs, ele não é só, o impacto que ele traz não é só na... Claro, muita gente acha que, não, agora qualquer coisa eu resolvo com o ChatGPT, né? Qualquer coisa se eu entrar aqui e digitar eu resolvo. Mas na verdade, ele acostuma as pessoas com a ideia de que existe um agente ali capaz de me fornecer respostas orgânicas, digamos assim, agora, né? E aí, concordo contigo, mas assim, há uma coisa que eu aprendi nesses tempos todos gerando a gente, criando, eu já criei alguns aí com meus colegas, eu não crio, tá? Eu só sou o cara que fala, tá bom, tá ruim, melhora, eu faço isso, tá? É meu papel. Agora, o que eles não conseguem fazer? Eles não conseguem sonhar. A inteligência artificial, mesmo generativa, ainda não consegue sonhar. Isso é uma característica humana, que é o desejo, que é o sonho, que é a ambição, que a máquina ainda não conseguiu fazer e eu não creio que vá conseguir, e nisso nós somos diferentes. Então, o que acontece quando você entra no mundo da inteligência artificial generativa? Você tem que ter vocabulário, tem que ter leitura, você tem que ter passado por experiência. Então, não é só programar em Python, ou CUDA, ou o que for de linguagem. É você saber lidar com o aspecto vocabulário, o aspecto de ter bagagem para oferecer naquele conhecimento. Claro, até porque o ser humano ele é muito lúdico, né? Ele se apaixona muito fácil pelo que está no outro lado, né? A minha visão sobre esse tema de um agente conversacional, né? Inclusive ser aplicado num contexto desse de como um psicólogo, na minha experiência eu vejo essa abordagem com um pouco de pé atrás. Certo. Porque o que, de fato, eu vivi vários hypes, né? Claro. Quando o Deep Learning começou a ganhar tração lá atrás, eu falei, é agora, né? E não foi agora. Mas a gente conseguiu, de fato, romper uma série de barreiras, né? De agentes que eram determinísticos ali, você tinha que ficar enxugando gelo dizendo, olha, quando for assim, faz assim, quando for assim, faz chatbot, assim. né? Que foi o primeiro... Chatbot, que por mais que você aplicasse IA ali para ter uma NLU e que passava a ser capaz de entender uma intenção, né? Mas toda a ação por trás daquela intenção ali tinha que ser programada. Sim. Né? E isso simplesmente não dá certo. Né? Sim, porque você vai deixar uma lacuna. Exatamente. Vai ter uma lacuna em algum momento. E quando veio a IA generativa começou a ganhar tração, aí foi um outro momento de hype, no qual, agora sim. Né? E de fato, a gente está conseguindo fazer coisas que até então eram impossíveis. Sim. Eu consigo construir um agente que tem ali uma capacidade de diálogo, de argumentação com um interlocutor que até então a gente não conseguia fazer. Mas
uma LLM, né, não é suficiente para você construir um agente desse. Você Sim. tem que, de fato, ter ali alguma forma de ter memória, alguma forma de construir um encadeamento de pensamentos e de um planejamento de ação. E alguma recursão até, né? Dela poder Exato. voltar no próprio pensamento dela e continuar íntegra. Perfeito. E de fato conseguir disparar ações para que esse agente tenha alguma agency, né? Que tenha autonomia ali, consiga gerar valor. E a LLM, como o core desse mecanismo, não é suficiente. Sim. Porque uma LLM, essencialmente, é uma forma bastante sofisticada de prever o próximo token, né? A próxima palavra. Exato. E isso evoluiu de um jeito tão surpreendente que gera uma ilusão muito forte de que por trás daquela conversa ali existe uma intenção, existe até uma consciência. Claro. E isso não acontece. Não, é uma simulação, na verdade. É uma simulação. Então, a gente tem evoluções importantes agora, né, desses modelos de reasoning, mas, cara, o que eles fazem, na verdade, é construir ali, gerar um monte de tokens, né, que define estágios de pensamentos ali para chegar numa conversa. Mas todas essas decisões, esse pensamento, essa inteligência está baseado em linguagem. Sim. E existe uma série de aspectos da inteligência humana que é super necessário para você estabelecer conexão numa conversa, que não depende de linguagem. Tem o aspecto da vontade, né, que a inteligência não tem, ela está programada para um objetivo, né, e o ser humano, às vezes comecei essa conversa aqui querendo falar com você sobre X, mas sei lá, aqui no momento eu lembrei que, né, eu tenho outra coisa e agora eu quero mudar essa conversa para outro caminho. Tem o tema da teoria da mente, né? Nós estamos conversando aqui, eu estou fazendo uma estimativa do que está passando na sua cabeça, né? Dos seus sentimentos, eu avalio Você está lendo a minha reação. A sua reação, a forma com que você fala, a sua entonação. E baseado nisso, né, a gente joga o jogo da comunicação, que não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Isso, né? é mais rápido. Ninguém quer que a bola cair no chão. Então eu ganho o jogo se eu conseguir passar minha mensagem, você ganha o jogo se você captar essa mensagem. E nessa dinâmica, eu fico ali fazendo a teoria do que está na sua mente e ajustando a minha comunicação para ganhar esse jogo. Esse processo, a inteligência que é necessária para fazer isso, não é necessariamente uma inteligência que depende de linguagem, que eu consigo expressá-la com linguagem. Sim. E, portanto, esses modelos de LLM, mesmo os mais sofisticados, com reasoning, muito provavelmente eles não são suficientes para você construir um agente conversacional que tenha conexão suficiente para ser realmente competente, e principalmente em situações como essa de um psicólogo. Não, e aí eu quero entender, pegando o teu gancho, já vou deixar o WP falar também, mas é só para a gente ver se isso faz sentido, porque assim, para as pessoas em geral, a área da tecnologia, eu acho que a galera até está mais por dentro dessa ideia de que a LLM, ela treinou com uma base ampla e muito horizontal, então ela é capaz de fazer essa simulação de uma linguagem, mas quando você vai trabalhar em agentes, a arquitetura de aprendizado desses agentes é que vai definir o que ele é capaz de fazer, né? E isso tem alguma conexão, digamos, no que a Mutante faz, no produto final dela, essa arquitetura, digamos assim, de multi-agentes, até para chegar no objetivo específico que eu quero e não num específico não aleatório, mas probabilístico, né? O que a gente desenvolveu na Mutante foi uma abordagem que especializa uma arquitetura de multiagente para esse contexto de agente conversacional. E o que permitiu que a gente desse um salto naquilo que a gente faz, né, talvez um dos fatores preponderantes, é de fato seguir uma arquitetura multiagente onde a gente especializa vários agentes, tem múltiplos agentes, mas especializa cada agente para uma etapa de uma conversa. Então imagina que eu estou aqui fazendo uma conversa sobre uma venda. Né? O processo de vender tem várias etapas. Eu primeiro identifico o cliente, depois eu qualifico o cliente, depois eu faço a proposição de valor do meu produto. Ou identifico a necessidade dele mais específica também, para poder conectar o meu produto com aquela... Depois, se é uma objeção, eu tenho que lidar com essa objeção, até eu fazer um call to action ali e concluir a venda. Legal. Então, o que a gente faz é pegar essas etapas, vamos imaginar assim, de uma conversa, e a gente coloca um agente observando a conversa,
identificando em que momento da conversa eu estou, em que etapa da conversa eu estou. Isso pode mudar, né? Não necessariamente de forma linear. E quando eu identifico a etapa, eu chamo aquele agente que foi especializado para lidar com aquela situação para atuar ali naquele momento. Então, a experiência do lado do interlocutor, do consumidor, é que ele está conversando com uma pessoa, um agente de ar. Muito mais especializado. Mas ali o que acontece, na verdade, é que ele está conversando com vários. Entendi. Então, quando ele está, por exemplo, numa conversa dessa de vendas e ocorre uma situação de uma objeção, eu chamo o agente especializado em objeção. Entendi. E ele é muito mais focado... É uma IA com vozes na cabeça. Exatamente. Ela tem vozes na cabeça. Isso traz ali uma possibilidade da gente usar muito menos tokens, muito menos prompts, muito mais eficiente. E a gente coloca ele mais centrado ali naquele fato, ele alucina muito menos. Eu tenho muito mais controle sobre aquilo que está acontecendo. Incrível. E aí eu até queria saber, WP, qual que é o papel da tecnologia da Oracle, que a gente sabe que a Oracle é líder hoje nesse papel de tecnologia de IA, qual é o papel de suporte a esse tipo de... Porque você me falando, é quase como assim, não, é que a gente passou a pensar isso de forma diferente. A gente estava pensando daí a gente olhou para cá e disse assim, não, vamos pensar desse jeito. Sim. E aí muda tudo, né? Qual que é o papel hoje? Bom, tem muitas coisas envolvidas. Primeiro que tudo que o Bruno falou, ocorre o seguinte, o emprego do futuro não é o que a gente está vendo hoje. Ou seja, basicamente esse pessoal de atendimento que faz a venda, até mesmo vendedores de carreira, né? Eles podem, em sua grande maioria, ser substituídos por um agente, né? E aí, só fazendo um pouquinho, ontem nós lançamos uma ferramenta Oracle de criação de agentes em cima das nossas aplicações. A Oracle é líder em RP, líder em CRM, líder em várias camadas de aplicações corporativas. Então, quando você quer criar o agente, você tem justamente o que o Bruno falou. É um agente master e vários agentes olhando aquela operação até que ele cria um, né, ou alguns, com capacidade suficiente para tirar a pessoa da frente e ele assume a partir daí. Então você tem um nível de retorno para o negócio muito interessante, é muito grande mesmo. Uma redução de hora extra, por exemplo, né? A gente trabalha 24 horas, eu não preciso mais ter horário laboral, né? Então essas coisas todas estão vistas aí. Agora, há uma questão ética, né? Eu falei do psicólogo, o Bruno também concorda comigo aí pelo que eu estou vendo da conversa. Posso acreditar nisso, mas há uma questão ética agora, né? Ele está realmente me jogando aquilo que na minha condição humana eu preciso, outro humano poderia identificar melhor, porque tem outras ações, tem a boca está mexendo diferente, eu estou tremendo, eu estou suando. Isso a IA, por uma mensagem de voz, por uma fala, ele vai pegar um tom de voz, que é pouco, perto de todo o escopo que a gente tem de informação. A gente gera muito dado nessa relação, né? Então, nessa questão ética, é esse o ponto mais importante que IA pode ser um perigo, tá? Bom, ainda em cima disso, há questões da soberania, né? A Oracle produziu no Brasil, são 2 regiões de nuvem, todas as 2 regiões de nuvem capacitadas com um poder computacional muito grande para gerar essas questões todas de aprendizado, tá? Por quê? Porque a Oracle pensa que podemos colaborar, com a soberania da sua informação, seu treinamento vai ficar aqui e é seu, não vai ser compartilhado jamais com ninguém, é só seu. Até porque eu acho que a gente está lidando com muito dado sensível na hora que eu estou fazendo esse tipo de conversação. Eu estou analisando a entonação da pessoa, estou analisando quase uma biometria dali da expressão, do tom de voz. E se eu pegar uma operação de venda que eu estava comentando, é um cabo de guerra. A venda é um cabo de guerra. Eu vou tentar te dar o maior valor no maior preço. É isso que o vendedor quer. Quem está comprando quer o maior valor no menor preço. E valor não é preço, pessoal. Valor é o que você sente, aquilo te ajuda. E preço é o preço financeiro, tá? São coisas desconectadas. Mas a IA entende isso. E você também entende que você sofre para ganhar o dinheiro, né? Claro. Muito bem. Isso tudo toca informações políticas de venda, toca informações de segregação, tudo aquilo que é a base da empresa. Que se aquilo vazar de alguma forma, você consegue interromper um fluxo de venda. Você consegue ter uma concorrência mais competente, porque aquela informação está na tua concorrência. Então não pode vazar, tá? Outra que não pode vazar também é o prompt. Eu estou conversando e cada conversa é um prompt e cada resposta é um token, ou seja, aquilo tudo é uma equação gigantesca ou vários resultados de equação gigantesca que estão armazenados em algum lugar, como conhecimento ou como ação.
Então isso também é preservado. A Oracle trabalha neste sentido. Entendi. De modo que recentemente tivemos um boom aí do DeepSeek, não sei se você lembra desse... Sim, o R1. O R1 dessa avalanche, né? Que comeu de um dia para a noite $1 trilhão de uma grande empresa aí, né? Bom, $1 trilhão não é pouco dinheiro, né? Mas aquilo... Eu nem sei quanto dinheiro é isso. Eu não consigo imaginar. Eu não faço ideia. Não, eu sou bom, bem humilde, não sei o que é isso, Não tá? faço ideia. Bom, mas aquilo sumiu, né? Sumiu. Muito bem. O que é aquilo lá? É uma revolução de menor consumo das próprias GPUs que o outro, né, que é a NVIDIA no caso, fazia uma venda e tinha todo um forecast, uma previsão de venda muito grande baseado no tipo de consumo. O consumo vai mudar porque o DeepSeek rompeu aquilo de várias formas. Então vai reduzir esse consumo, reduz o forecast futuro, então você não vai vender mais 10, vai vender 5, então isso tem que ver com a tua ação, vai baixar o dinheiro. Bom, essa questão toda, a Oracle resolve de que forma? Ajuda de que forma? Você pode baixar qualquer algoritmo, seu ou de outro, fazer o fine tuning seu ou trazer um fine tuning que você deseja de outro que está público para rodar na nossa infraestrutura localmente. Tá? Entendi. Então isso só para dizer que nós não temos um serviço como tem a concorrência próprio de serviço OpenAI. Na verdade, o OpenAI roda no OCI, roda na Oracle, tá? Mas a gente tem sim uma plataforma para você colocar o seu Llama 3, para você colocar o seu R1 DeepSeek, para você colocar o seu Falcon, ou seja, o algoritmo, se você quiser, vai rodar para você dentro de uma estrutura fechada. Mas num cluster fechado meu ali. Por demanda. Você vai alocar o que precisa e desaloca na sequência, para você só pagar quando estiver usando. Quando eu te requisitar alguma coisa. E geralmente a fase de maior uso, né, é a fase de treinamento, correto? Exato. É onde consome-se muito mais, né? E nisso também, aquele tema da arquitetura multiagente ajuda, é bem conveniente essa característica que a Oracle traz, porque você tem a oportunidade de usar uma diversidade de modelos num único agente. Então, cada etapa da conversa pode estar sendo suportado por um modelo que está especializado naquela etapa. E muitas vezes você consegue ganhar muita eficiência construindo modelos que são especializados, né? Então, por exemplo, a gente construiu na Mutante uma versão especializada do Llama, que é suportada lá pela Oracle, que ela é especializada para fazer roteamento. Ela é uma espécie de um classificador, né? Mas que a gente usa para fazer roteamento. A gente entende... então vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Eu não preciso pegar e usar um GPT-4o ou qualquer coisa porque talvez ele faça um... Exato. E inventa a esquerda 2, a direita 7. E tem a questão e ele custo, pode, né? Probabilisticamente ele pode. E tem a questão custo que o Bruno está falando, né? Porque todos esses algoritmos, ou esses grandes modelos externos, né, de produto como serviço, eles vão cobrar tokens. E dependendo do teu volume, é quase que a conta fica impagável. Custo e a experiência, no final, também é bastante afetada quando você consegue otimizar o modelo. Principalmente quando você fala de voz, né? Sim, porque eu suspeito que quando está falando de texto, a gente está falando de um X de consumo, quando a gente está falando de voz é X vezes 10, ou vezes 100. Voz consome bastante, porque... Bastante deve ser mais que V100. E voz com sotaque, né? Não é voz. O meu português... É uma variação. A gente estava no começo conversando, já deu para aprender com o Bruno carioca, né? Sim. Eu sou um mineiro paulista, já morei no Nordeste, na Lagoas, já morei no Tocantins. Bom, então assim, eu tenho uma junção de coisas que eu nem sei que sotaque eu tenho hoje. Sim. Né? Mas se eu for falar alguma coisa para você vai entender, o Bruno entende também, não porque ele está acostumado com o meu sotaque, mas porque ele está acostumado com o Brasil. Isso. E o Brasil é uma pluralidade. Ele tem um contexto, né? Então uma palavra não é uma palavra, né? Essa palavra já virou 10, 20... Depende do momento, depende da região que está conversando, da entonação. A gente falou do capaz, né? O capaz é várias coisas. O bar do gaúcho é capaz. O capaz traz um desafio adicional, porque tem a história do capaz que sim, capaz que não. Né? Então você de fato precisa de uma inteligência aí para saber o contexto do uso do capaz. Isso para classificar ele. Mas uma coisa que é real, tá? Dentro dessas nossas brincadeiras, tudo está sendo possível ser substituído. Ou seja, um ser humano... ele não está sendo capaz de trabalhar na quantidade, na qualidade com menos erros, né? Do que uma IA para serviços simples. Aquela venda de telefone que você recebe daquele CRM que te liga, né? E fala, você quer comprar uma banda larga? Você quer trocar a sua pela minha? Isso é normal, né? A gente poderia receber umas 10 por dia, né? Todo dia. Isso é feito por pessoas hoje. Essas pessoas, se elas não se evoluírem, se elas não tiverem uma preparação de mercado,
elas não vão ter o que fazer nesta área daqui, vou chutar alto, tá? 2 anos. Recentemente nós vimos, e na apresentação do GTC, nós estava lá no GTC, Sim, podia falar essa experiência, que foi muito... Foi bem legal. Nós vimos robôs, assim, incrivelmente inteligentes, fazendo coisas que pessoas teriam dificuldade de fazer. Nós vimos há pouco tempo atrás o Elon Musk lançando robôs que fazem coquetel, que conversa, que dirige, que conta piada, né, que faz trabalho de colheita de agro, né, que faz lá, colhe o morango, aquela coisa toda, num nível de qualidade que é incrível. E hoje, esse robô que ele mostrou está na faixa de $30 mil. A gente sabe que em tecnologia, cada ano que passa é o dobro mais barato. Sim. Até que isso populariza. Então, daqui 5 anos no máximo, na sua casa, na minha, do Bruno, nós vamos ter um assistente robótico fazendo coisas para nós. Como você tem o robô faxineiro hoje. O Jetsons, que as pessoas dão um nome, fazem capinha de crochê pro robô. Até porque é quentinho, né? Mas aí eu vou ser obrigado, porque eu acho que meu ouvinte nesse momento está fazendo essa pergunta, eu vou ser obrigado a fazer uma pergunta, talvez seja uma pergunta difícil, mas eu acho que é importante ser feita, que é o seguinte: nós falamos sobre isso, sobre os princípios éticos, da substituição, mas a gente sabe que tecnologia demanda uma matéria-prima importantíssima, que é energia, né? E a gente tem desafios energéticos hoje a vencer para conseguir fazer com que essas coisas funcionem. Então, o que vocês acham que vai ser o desafio para a área, especificamente dos agentes conversacionais, para o futuro deles, para eles serem eu não vou dizer nenhuma brincadeira, porque não é essa a ideia, mas eles não serem só aquela coisa que a gente já viu acontecer várias vezes com tecnologia, só, olha, eu vendo churros, mas é com blockchain, aí o churros fica diferente, fica mais gostoso. Não tem como ele ficar... Não, que seja efetivo, que eu use isso assim, não. É melhor para a humanidade, não só para esse negócio, mas é melhor para a humanidade como um todo a gente investir nisso e vai valer a pena. O que vocês acham que é o maior desafio para o futuro para que essa tecnologia, para essa ação dos agentes conversacionais seja algo que a gente diga, não, realmente, nós temos que ir por esse caminho? Eu acredito que IA, de uma forma geral, ela vai trazer muita abundância, né? A perspectiva positiva é que ela vai trazer muita abundância, e especialmente abundância de tempo, que é um recurso cada vez mais valioso e escasso. E tempo não só... vai trazer tempo não só porque vai ajudar a gente a automatizar tarefas e fazer coisas por nós, mas também vai permitir que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Sim. Né? E essa qualidade de vida, ela depende da gente evoluir a nossa capacidade de conexão. Né? A gente tem que consertar a conexão humana, que ela anda quebrada. Sim, né? A gente sim. tem cada vez mais se fragmentado. Sim. Pessoal de humanas que está ouvindo, seu futuro é brilhante. Sim. Né? Seu futuro, pessoal da social e Exato. humanas, é brilhante. E se a gente de fato quer ou de fato espera que a IA vai suportar a gente nesse processo, a gente precisa também construir IAs que sejam conectadas com a gente, né? Que Sim. tenham de fato empatia. Então eu acho que o futuro está de fato na evolução da IA e dos agentes conversacionais para essa capacidade de ter empatia, de conseguir de fato estabelecer uma conexão, né, e entender ali o que de fato o humano precisa, ter um alinhamento com os nossos objetivos e proporcionar aí o valor que a gente está esperando que venha. Ô, Júlio, a minha visão quanto à energia, né? Primeiro dizer que esse país, Brasil, né? América Latina em geral, mas o Brasil em especial, a fartura de rios, né? Ou de espaço que nós temos, né? Para criar as condições de sermos líderes na geração de infraestrutura para a inteligência artificial é absurda. E é um momento, nós ainda estamos no momento de praticar isso como uma política de governo, né? Ou de Estado, desculpa. Mas eu ia comentar, talvez mais de Estado que perdure mais tempo. Muito né? mais do que o governo, uma política de Estado. E essa é uma onda que nós ainda podemos embarcar. Essa onda não está perdida. Esse cavalo não passou, ele está passando. Ele está aí. E aqui, cavalo, na minha terra, cavalo selado, você monta e vai. Você monta e vai. Né? Não interessa para onde, você vai. Tá? E esse é o momento que a gente tem aqui. A Oracle tem planejado, esse ano, estar com 100% da sua infraestrutura com energia renovável. Então, o que a gente tem posto? No Brasil não é um problema, porque nossa energia já é naturalmente renovável com pouco impacto ambiental, tá? Mas nós temos, assim, pequenas unidades nucleares para
fornecer energia para esses grandes data centers, principalmente de inteligência artificial, porque consome muita GPU. E GPU fria é GPU jogada fora. GPU tem que estar quentinha, pessoal. E quentinha ela está trabalhando, tá? Então esse é o segredo da coisa. A Oracle trabalha nisso, trabalha com bastante alternativas ao carvão, alternativas aos combustíveis fósseis em todos os seus data centers. Estamos falando de 162 data centers, localidades de data center atualmente hoje no mundo. É o maior provider, tá? Sim. E além disso, nós temos uma coisa que é única, né? Nós temos unidades nossas, de data center nosso, dentro das outras nuvens. Então você fala, Azure tem Oracle dentro? Tem. Aonde está? Dentro do próprio Oracle OCI, que está dentro da Azure. Imagina o que é a conversa para esse acordo tornar-se ok, né? Isso. Estamos falando de empresarial agora, não é boa vontade, não é social, é empresarial. O mesmo com o Google, o mesmo com a AWS. Então, Oracle hoje se posiciona muito como uma rede ou uma cloud aberta que... Você falou um termo legal, qual que é mesmo? Coopetição. Coopetição. É legal, porque a gente coopera e compete ao mesmo tempo. Na rua a gente vai, é claro, com o vendedor de um e de outro vai querer o negócio e vai se fazer tudo para isso, né? Eticamente falando. Mas por trás ali das cortinas a gente está se ajudando também. Sim. Porque há coisas que, se eu não faço com a Azure, se eu não faço com o Google, se eu não faço com a AWS, alguém vai ganhar. E pode ser que nenhum desses pares vão ganhar. Eu já ouvi do engenheiro dizer que conceito de infraestrutura jamais poderia ser proprietário do ponto de vista da infraestrutura. Nunca pode ser de alguém, tem que ser uma possibilidade de, né? Infraestrutura. Então a gente tem que, se essa galera não cooperar, tá jogando dinheiro fora. E olha só, falando em dinheiro, jogar dinheiro fora e saindo um pouquinho do IA, mas também tem a ver, porque o custo do IA é grande, né? Você tá gerando uma competição em casa. Porque você vai ter, quando fala que é multicloud, uma camada de abstração. Você tem que ter uma camada de abstração. Você não vai fazer, eu vou fazer a palavrinha da Oracle como a Oracle quer, ou da AWS. Não dá para fazer isso. Você não tem escala de gente para fazer isso. O que você monta é uma abstração. Montou a abstração, você gerou um mercado seu de, olha, tenho aqui um workload, que é uma carga de trabalho para rodar. Quem é que dá menos para que eu rode em você? Ou na AWS, ou no Google, na Azure, que seja, né? Aí a gente vai entrar numa briga nossa por preço e vai oferecer o melhor preço para o cliente. Então ele gerou um leilão. Sim. E o leilão sempre é benéfico para quem está leiloando. Né? Essa é uma das consequências interessantes, tá? Interessante, bacana. E assim, gente, o papo tá bacana, o tempo voa, né? Nem parece. E eu tenho que já começar a encaminhar a gente para o final, mas eu não queria começar a encaminhar esse final sem que vocês dessem um caminho para essa galera que quer saber mais. Por exemplo, poxa, achei legal esse agentes conversacionais. Como que eu posso aprender mais, saber mais sobre essa coisa? Porque eu não sei se vocês produzem alguma coisa para fora, tem alguma coisa que a galera possa ver como é que é o trabalho de vocês, ou para conhecer, né, os desafios que vocês estão falando. Porque quando você falou que esse tipo de pensamento, eu falei, poxa, isso é muito interessante. Então, sei lá, o cara que está estudando, está pensando, sei lá, vou fazer meu TCC, ele já é... Caramba, eu posso pensar em multi-agentes? Que loucura! Nunca tinha pensado nisso. A Mutante é uma empresa bem aberta para esse tipo de conversa. Inclusive, a gente tem uma área que é o Instituto Joga Junto, que legal. Que a gente faz um trabalho com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e traz essas pessoas para aprender mais sobre as coisas que a gente sabe e prepará-las, mas de uma forma mais ampla, a gente está muito aberto para receber as pessoas. Então, o contato direto comigo, né? Legal. Eu encaminho e monto. A gente costuma fazer ali eventos nos quais a gente comunica o que a gente está pesquisando, o que a gente está trabalhando. Então, ali a própria Mutante já é uma boa fonte legal. de comunicação sobre o que está avançando nessa área. Muito legal. E WP, pra galera que diz assim, legal, e se eu quiser usar isso aí que você falou que é tudo incrível, como é que eu faço? Legal. Como é que eu chego até vocês? Vamos lá. Então, a Oracle tem várias funções aí, muito do social que o Bruno falou, a gente faz junto, inclusive, como eventos Mutante Oracle. Legal. Tá? A gente tem um curso que a gente colocou para a comunidade, muitas universidades estão praticando, escolas praticando, que é o Oracle One Next Generation, tá? Já formamos 50 mil alunos de escola, mais de 10 mil professores que hoje são versados nas tecnologias Oracle e IA faz parte disso, tá? Ademais disso tudo, temos tudo que eu falei, a maioria das coisas que eu falei, existe um negócio chamado Free Tier, né? O Free Tier é um ambiente Oracle que você captura
usa e tem algumas tags, né? Alguns labels, vou dizer assim, que é always free lá dentro. Always free quer dizer, sempre será seu e nunca será cobrado. Entendi. E você pode gerar os seus laboratórios de VectorDB, você pode gerar os seus laboratórios de Machine Learning. Se eu sou um professor e quero fazer uma experiência de Machine Learning, eu consigo. Consegue. Para minha turma na faculdade, sem gastar nada. Sem gastar nada. Incrível. E o legal, olha só, a pessoa vai sair da faculdade, né? A intenção é essa, que saia com sucesso, inclusive. É, né? O que a gente espera. É o esperado, né? Bom, ela saiu, aquele ambiente continua sendo dela. Ou seja, eu tô Ela ligado, pode continuar um projeto lá. É da pessoa. Então a Oracle tem essa vocação de ser social também e democratizar a tecnologia. Nossa presença aqui no TDC também diz muito isso. A gente está sempre com vocês aqui, né? Fazendo mentorias, né? Participando de projetos com vocês para aproximar a Oracle das pessoas que estão vindo para formar o futuro. É isso que a gente quer. Eu falo muito na Oracle, né? Fazer o gol é muito importante. É uma empresa capitalista, como toda ação, né? Empresa que requer lucro para poder se manter. Sim. Fazer dinheiro é muito bom, dar o gol, fazer o gol é muito importante, mas como esse gol é feito é ainda mais importante. E é isso que a gente tem como premissa dentro da Oracle, de top a down. Se você perguntar para o pessoal da segurança, eles vão te falar coisas assim. Se você perguntar para o pessoal da limpeza também, e olha, todo mundo, eu já vi ali pessoas de limpeza entrando para a Oracle para ser um meu parceiro, um meu colega de trabalho. E tudo bem, não tem essa direção, não tem essa distância social. A gente tenta incluir todo mundo. Incrível. Pessoal, para a gente fechar, é uma tradição aqui do podcast também. Eu até avisei antes o Bruno, o WP vou pegar de surpresa, vai ser legal. Adoro surpresas. Que é o seguinte, sempre para fechar a gente pede, porque a gente que é da tecnologia tá sempre para lá e para cá de mochila, né? Tá sempre para você deixar alguma coisa que você carrega na sua mochila, mas pode ser uma mochila metafórica, não precisa ser mochila física. Uma dica de filme, de livro, de documentário, que você acha interessante deixar para nossa audiência. Começando pelo Bruno, para o WP ter tempo de pensar. Obrigado. Na verdade, você avisou aqui 30 segundos antes de a gente entrar. Mas tá com vantagem. Mas o meu pensamento é o que eu resolvi ler agora, que não é nada exatamente muito novo, mas é a série do Ray Kurzweil, que ele fala sobre a singularidade, né? Sim. E a primeira livro lá, a singularidade está próxima, e depois ele construiu um outro que está mais próximo ainda. E eu estou curtindo porque tá trazendo uma perspectiva desde a origem ali, né? de como a inteligência artificial foi construída, né? E as relações com o próprio cérebro e a forma de como o humano pensa. Até esse momento mais atual do desafio da gente se conectar e de ter a inteligência artificial embarcada dentro da gente, né? Então está me provocando uma série de pensamentos, não só sobre o potencial desse negócio, mas uma lucidez maior também sobre as limitações. Sim. Né? E está me ajudando a tomar boas decisões aqui sobre como eu lido com a tecnologia que está disponível e como eu vislumbro aquilo que está por vir aí e a gente vai poder aplicar e usar. Legal, muito bom. E aí, WP, tem uma dica? O tempo foi pouco, mas eu vou então fazer um contraponto ao Bruno aqui, porque ele fez um discurso de engenheiro, né, cara? Ele pegou um livro, ele sabia o detalhe. Eu adoro isso, cara. Eu vejo um engenheiro falando e falo, meu Deus, eu quero ser assim também. Eu não sou, tá? Então, meu ponto é o seguinte, se você está interessado em sucesso em qualquer momento da sua carreira e vida, primeiro, treine seus valores, né? Seja ético, apague a luz quando sair, não é uma questão de ética, é uma questão de educação, né? Tenha isso. O hard skill, que é aquilo que você aprende no banco de escola, aquilo que você também lê em livros, em alguma monta, né? Aquilo que você está se pegando para aprender como técnico, é um hard skill que você vai conseguir em qualquer momento. E em tecnologia isso muda muito, né? A onda hoje é IA, amanhã o que vai ser? Eu não sei. É outra onda, vem outro nome, outro acrônimo, né? Mas Nosso churros está sempre pronto a receber um novo... Não é? Não é? Um novo hype. Mas aquilo que você tem de valores, aquilo que você tem de ética, aquilo que você tem de princípios não pode mudar. Porque aquilo está levando você à frente, tá? Então o que eu faço é o seguinte, olhe para o outro, se ponha nos pés do outro, no sapato do outro e pensa que você está fazendo alguma coisa que é bom para ambos. Não pode ser bom só para você. Se você tem isso, com certeza vai ter sucesso. Eu contrato na Oracle olhando isso, porque quando a pessoa chega em mim lá, também já testaram tudo nela, né? Então eu como um mero administrador, só tenho que ver se a pessoa é legal e tal, e se eu vou querer trabalhar com ela e ela comigo. Sim. E pronto. Tá? Muito legal. Obrigado. Capacidade de conexão e curiosidade. Total. Curiosidade, fazer perguntas, né? Exato. Incrível.
WP, foi um prazer enorme te receber. Tá? Bruno, também. E queria deixar, porque até o Bruno falou, né? Não, é comigo. Como que a galera fala com vocês? Assim, vocês são de rede social? Tem alguma forma fácil de se conectar com você? Apesar de não ter orgulho de como eu estou organizando ali esse meu LinkedIn, ele é o melhor caminho. E aí, como é que tá lá no LinkedIn? Para lhe achar? Bruno Couto Mutante. Bruno Couto, beleza. E você, WP, como que a galera se conecta com você? É fácil e difícil ao mesmo tempo, porque é um Wellington diferente, né? Eu tive sorte, só comentando aqui, que eu sou mineiro, e mineiro quer ser americano, mas não sabe falar inglês, né? Então, meu nome é Wellington, escrito diferente. Tive sorte porque é com W, né? Poderia ser com U, mas é WELIGTON.pinto, né? E LinkedIn, você vai me achar nas redes todas aí, tá? Todas, não, desculpa, eu só tenho LinkedIn, tá? LinkedIn, não tenho as outras, LinkedIn, tá? Ótimo. Foco. O WP da Oracle, você vai também achar bastante coisa lá e vai me ver, com certeza. Incrível, maravilha. Então, obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para continuar, assinar a gente no seu feed preferido de podcast. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Tem Tempo para Pergunta. E também, se você quiser acompanhar esse papo em vídeo, ver imagens, nós temos também o nosso canal no YouTube, que tem os cortes, que é aquele jeito bacana de você mandar um assunto, despertar um interesse naquele seu amigo, nas pessoas que você trabalha, que vai ser interessante. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.